Olá, estudantes do nono ano. Então vamos para a primeira aula do terceiro bimestre e aula de número 52, Guerra Fria, confrontos de dois modelos políticos. Então essa aula é muito interessante para a gente pensar em algumas coisas até que são faladas nos tempos atuais, tá certo? Então, conteúdo: introdução à Guerra Fria, causas, desdobramentos da Guerra Fria, bipolarização do mundo após a Segunda Guerra Mundial, diferenças ideológicas entre capitalismo e comunismo, corrida armamentista, entre outros. Objetivo: identificar e analisar os principais conflitos ocorridos durante a Guerra Fria, analisar as causas e os principais desdobramentos da Guerra Fria, compreender as tensões geopolíticas e as zonas de influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, o que foi a Guerra Fria? Então, o texto aqui vai nos dizer: foi um período de tensões políticas e militares que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, de 47 a 91, entre duas superpotências, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O momento foi marcado por rivalidades ideológicas, pela corrida armamentista e por disputas por influência global. Essa imagem é muito interessante, porque mostra uma mão no botão, duas bombas aqui, né, com a bandeira dos Estados Unidos e com a bandeira da União Soviética, dizendo que em um apertar do botão poderia começar um grande conflito nuclear. E aqui está o mundo dividido entre vermelhos e azuis durante esse período da Guerra Fria, tá certo? As questões ideológicas da Guerra Fria influenciaram aspectos econômicos, políticos e sociais dos países alinhados a cada um dos blocos. A divisão entre o mundo capitalista e o mundo socialista deu-se por meio de alianças militares, de blocos econômicos, da corrida espacial e da competição esportiva, hein? Nós que estamos vivendo os Jogos Olímpicos agora, os Jogos Olímpicos eles foram instrumentos desse conflito aí também entre União Soviética e Estados Unidos. Houve uma censura ideológica com a promoção de valores alinhados a cada um dos sistemas. No entanto, é importante ressaltar que tanto os Estados Unidos como a União Soviética eram sociedades complexas e diversificadas, com uma variedade de opiniões e visões políticas dentro de seus respectivos territórios. As duas superpotências defendiam ideologias opostas durante o período intitulado Guerra Fria. Os americanos defendiam o sistema capitalista, baseado na propriedade privada dos meios de produção, na livre iniciativa econômica e na democracia política. Então, baseado na propriedade privada dos meios de produção, certo? Guarda isso aí. O capitalismo enfatiza os direitos individuais, a liberdade de expressão, a livre concorrência e a economia de mercado. Os Estados Unidos promoviam a ideia de que o capitalismo era o melhor sistema para garantir a liberdade, o progresso econômico e a prosperidade. Por outro lado, os soviéticos defendiam um sistema socialista, que se baseava na propriedade coletiva dos meios de produção, na planificação econômica centralizada e no controle estatal dos recursos. Então, propriedade coletiva dos meios de produção, propriedade individual dos meios de produção. Está aí a grande diferença entre o capitalismo e o socialismo, ok? O socialismo soviético promovia a igualdade social, a justiça econômica e a eliminação das desigualdades. A União Soviética acreditava que o socialismo fosse o caminho para a libertação dos trabalhadores e para o estabelecimento de uma sociedade sem classes. Além das diferenças econômicas e políticas, havia também uma rivalidade geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética. Os países competiam por influência e poder global, apoiando regimes e movimentos filiados às suas respectivas ideologias em diversas partes do mundo.
Essa competição ficou conhecida como Guerra Fria, porque não houve um confronto militar direto entre ambos, tá? Entre a União Soviética e os Estados Unidos não houve um ataque direto. Por isso, Guerra Fria, e nós vamos ver nas aulas aqui que houve confronto entre outros países, municiado pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Então, às vezes as pessoas vendem uma ideia ou compram uma ideia de que não houve conflito nesse período. Por isso que é Guerra Fria. É Guerra Fria porque não houve o confronto entre os dois, mas outros conflitos municiados e gerados pelos dois aconteceram e bastante. O período abrangeu uma série de conflitos indiretos, como a corrida armamentista, a espionagem, a propaganda e as disputas por influência em regiões estratégicas. A Segunda Guerra foi sucedida pela Guerra Fria, uma época caracterizada por tensões e conflitos indiretos entre dois blocos com projetos políticos antagônicos. Nesse contexto, Harry Truman, o presidente norte-americano, apresentou os princípios da doutrina Truman, com a qual os Estados Unidos assumiriam a luta contra os avanços socialistas. Ele também lançou o Plano Marshall, com o objetivo de financiar a recuperação no pós-guerra dos aliados do bloco capitalista, e a Aliança Militar OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que vem causando aí principalmente esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia atualmente. Tem aí uma questão militar relacionada com a OTAN, que a Ucrânia desejava entrar na OTAN e a Rússia ela não quer permitir que isso aconteça. Esse é um dos principais fatos de estarem acontecendo esse conflito lá. Já a União Soviética criou o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, e o Cominform, Escritório de Informações dos Partidos Comunistas e Operários, e a Aliança Militar do Pacto de Varsóvia. Então, tiveram aí os dois fazendo grandes alianças, ajudando financeiramente os países que aderissem à sua ideia, ajudando militarmente os países que aderissem à sua ideia e ideologia, tá certo? Nesse clima de antagonismo, as duas potências se envolveram em conflitos armados, disputando áreas de influência. Esse foi o caso da Guerra da Coreia, da Guerra Civil Angolana, da Guerra do Vietnã, famosíssima, do conflito afegão, também muito interessante. Na América Central, as superpotências também tiveram influência nas guerras civis da Nicarágua e de El Salvador, assim como na crise dos mísseis em Cuba. Olha só, Nicarágua, que a gente viu problemas recentes, já vem com resquícios desde esse período aqui da Guerra Fria. Paralelamente, ocorreu a descolonização afro-asiática, resultante da crise das antigas potências coloniais europeias, que é o que dominavam ali a África. E os Estados Unidos e a União Soviética não estavam nesse bolo. Esse processo, ocorrido entre 45 e 65, levou ao surgimento de novos países que, em conjunto com os latino-americanos, constituíram o que foi denominado à época de Terceiro Mundo, ou de países subdesenvolvidos depois. A América Latina sofreu intervenções, muitas delas promovidas pelos Estados Unidos, que apoiaram a instalação de ditaduras militares nessa região, como a ditadura que aconteceu aqui no Brasil, que a gente vai estudar ainda nesse bloco de estudos. Agora analisaremos algumas ilustrações para decifrar os enigmas ideológicos da Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética. Então aqui nós temos duas imagens que apresentam símbolos em comum. Olha aqui, né, uma bomba atômica, olha aqui o símbolo, né, do comunismo. Americanos e soviéticos aproveitaram largamente os recursos midiáticos para a divulgação de suas ideologias e para se contrapor ao inimigo. Então, a propaganda foi fundamental nesse período. Folhetos, jornais e revistas, programas de rádio e TV, filmes, desenhos animados, histórias em quadrinho, entre outros, foram utilizados por ambos nesse período. Os dois cartazes que nós vimos agora apresentam o símbolo da paz, a pomba, carregando uma bomba atômica. Essa escolha dizia respeito à ameaça constante que sobrevoava as cabeças das pessoas. Afinal, a maior prejudicada nisso tudo era a população civil.
A propaganda americana exaltava a liberdade de expressão, as facilidades do consumo e as oportunidades de enriquecimento proporcionadas pelo capitalismo. Em contraposição, dizia que no comunismo não havia liberdade, que o Estado iria controlar tudo e que tomaria as propriedades privadas, casas e terras. A propaganda soviética ressaltava as desigualdades sociais, a miséria e o desemprego no mundo capitalista. Denunciava o racismo e o preconceito dos países capitalistas, como as leis discriminatórias e as violências contra a população negra dos Estados Unidos. Em oposição, demonstrava a superioridade do regime comunista, em que o Estado garantia emprego, educação, moradia para o cidadão. Então, essa é a primeira parte da Guerra Fria, nós ainda vamos avançar, vamos ver a corrida armamentista, vamos ver a corrida espacial, vamos ver os conflitos que aconteceram entre esses países lá na Coreia, o Afegão, como nós mencionamos, tá certo? Então, na aula de hoje, a Guerra Fria foi um período de intensas tensões políticas, militares e de espionagem que ocorreu após o fim da Segunda Guerra Mundial, entre 45, entre duas potências, os Estados Unidos da América e a União Soviética. Foi um momento marcado por rivalidades ideológicas, pela corrida armamentista e por disputas por influência global. Os americanos defendiam o sistema capitalista baseado na propriedade privada dos meios de produção, na livre iniciativa econômica e na democracia política. O capitalismo enfatizava os direitos individuais e a liberdade de expressão, a livre concorrência e a economia de mercado. Os soviéticos defendiam o sistema socialista que se baseava na propriedade coletiva dos meios de produção, na planificação econômica centralizada e no controle estatal dos recursos. Tá certo? Então aqui tem algumas referências que foram utilizadas nesta aula, tá certo? É muito importante destacarmos que só está começando a Guerra Fria para nós aqui. Vamos aprofundar mais nas próximas aulas de história, tá certo? Então, um forte abraço a todos. Essa foi a aula de número 52. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.